Boa noite a todos. Estamos aqui de volta nesta quarta-feira com o programa Acendendo Você, quase aqui 19 horas no nosso horário, para trazer um novo tema aqui, para que todos possam refletir sobre a sua construção, sobre o seu caminho, né, de autoconhecimento, de busca e de tudo mais que o momento impõe aí para a gente nessa grande transformação de si. Antes de iniciar, mais uma vez eu pedi para o pessoal que está chegando se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, colocar lá o seu gostei, isso contribui para a gente multiplicar esse trabalho, para mais pessoas poderem participar e aproveitar do conteúdo que nós publicamos aqui. Tema de hoje é como não adoecer espiritualmente ou evitar adoecer espiritualmente. E o que significa isso? Mais do que o adoecer físico, o adoecer psíquico, né? O que pode acontecer com o ser humano por um caminho ao lidar com a sua inconsciência ou a sua inconsciência de si, é as pessoas, algumas pessoas, deixarem, né, de buscar em si a verdade do seu crescimento e começarem a confundir a espiritualidade com algo que, de fato, não é o crescimento do ser humano e, pior, pode sim atingir depois a sua própria psique e a sua própria realidade vivida, né? Dentro do seu eu, né? Do seu eu, do dia a dia, daquilo que a pessoa enfrenta e dos seus relacionamentos com a vida. E o que é um adoecer espiritualmente? É uma expectativa falsa, né, do que é de verdade a espiritualidade. Como, por exemplo, que a gente pode notar é que muitos têm aquela ideia da espiritualidade fast food. O que significa espiritualidade fast food? É ter a crença que existem maneiras ou fórmulas pré-concebidas numa facilidade de eliminar sofrimento e evoluir espiritualmente. Como se a transformação espiritual pode ser alguma coisa rápida e instantânea, porque o próprio processo espiritual consiste em deixar a pressa e respeitar os próprios ritmos naturais. Então, via de regra, muitas pessoas entendem, né, que a espiritualidade é algo instantâneo, algo que está, né, pronto, quase como se fosse numa prateleira, onde você escolhe um número, você escolhe algo para si e o processo acontece. Outra questão também importante é o processo que a pessoa adota de uma transformação, uma tentativa de uma espiritualidade que a gente chama de imitativa, que é uma tendência que algumas pessoas adotam de falar, de se vestir e de agir como se fosse uma pessoa espiritualizada. Então, isso é muito importante também, né? Então, seria uma representação. A pessoa, na verdade, ela se coloca como se ela fosse espiritualizada, sem entender essa essência, sem entender a consciência do que é ser, e de fato, um ser ligado à sua própria espiritualidade. E claro, sempre aqui nós falamos, e o conceito é esse, que a espiritualidade é algo em si, não é algo que está fora de si, não é algo que está disponível. Outra questão também importante é do adoecer, ou da possibilidade de adoecer espiritualmente, são as motivações confusas. Embora o ser humano possa desejar um crescimento genuíno de si, às vezes há confusão entre outras motivações, como
pertencimento, ser amado, ser especial e até mesmo por uma mera ambição pessoal. Então, é importante verificar que a iniciativa pelo qual a pessoa abraça a ideia da espiritualização não pode ser uma ideia egoísta, né, de uma mera ambição pessoal. Outra questão importante que a gente precisa identificar, né, é as identificações com as experiências espirituais. O que acontece nesse processo? Depois de que cada um vive uma experiência espiritual, a pessoa se apropria desta ideia ou desta experiência de tal maneira que passa a acreditar que toda evolução provém dessas experiências espirituais, que na realidade podem ser, como de fato muitas vezes são, estados transitórios que transcendem o seu ego. Então, por vezes algumas pessoas, adotam rituais ou participam de rituais, né, consomem produtos de caráter transformador da sua consciência imediata e entendem que isto é o caminho da espiritualidade. São experiências meramente transitórias no seu processo e não a verdadeira espiritualidade. Outra questão também interessante é buscar na produção massificada de mestres espirituais um referencial. Hoje em dia existem muitas tradições espirituais que dão títulos a pessoas que estão longe de terem alcançado um domínio espiritual. E assim, muitas vezes se apresentam ou são, entre aspas, vendidas como mestres espirituais. Muito cuidado com esses referenciais. Muitos se apresentam como um modelo de espiritualidade ou de construção de sua espiritualidade e, nesse sentido, criam um verdadeiro adoecer, né, ou uma verdadeira oportunidade de um adoecimento ou de um atraso, né, espiritual. Outra questão interessante que se nota, né, nesse processo é o orgulho espiritual. A pessoa, após vivenciar uma experiência espiritual, pode usar esse conhecimento para não continuar crescendo, para não dar uma continuidade. E frequentemente associa a sentimentos de superioridade, se colocando melhor do que os outros. Então, o envenenar da saúde espiritual pode encontrar, né, um caminho de escuridão nesse orgulho, nessa vaidade que a pessoa passa a se colocar diante, né, do que ela entende como um processo de espiritualização, como alguém superior. É muito comum e precisa haver um cuidado, uma dedicação e uma atenção de todos aqueles que estão no processo de despertar, que o despertar em si é algo importante, é algo que faz, sim, as pessoas, né, revelar a si um desenvolvimento, sim, diferenciado, um mundo realmente mais verdadeiro. Entretanto, o cuidado do despertar está muito ligado à atitude que cada um tem quanto a si mesmo para não só o seu autoenfrentamento, né, o seu caminho de evolução e de contato realmente com um processo pessoal de espiritualização, como também a sua relação com os seres humanos que ainda não estão no mesmo processo. Isso é muito, muito importante, muito saudável se considerar, se verificar e se olhar com carinho e com amor, né, em relação a si, em relação à humanidade, que os processos não são iguais para todos nós. E sabemos que no momento que se vive hoje, os processos de espiritualidade ou de espiritualização de cada um
são bastante particulares, bastante próprios e bastante visíveis de quem realmente pode ou está num caminho de autoconstrução e crescimento. Os verdadeiros processos de espiritualização, não obstante não ser algo que possa ser danoso, possa ser penoso pela sua própria natureza, no momento eles exigem isso na maior parte de nós. O verdadeiro processo de espiritualização que realmente acontece, ele acontece, está acontecendo neste momento por via de vários desafios. E volto no ponto, não significa que os sacrifícios e o penoso é o processo necessário para se atingir a espiritualização. Entretanto, nós vivenciamos uma última era de uma materialidade de terceira dimensão, densa, né, do mundo material, do mundo denso, que nos é tão forte nisso que causa, sim, a maior parte de nós em ascensão ou no processo de despertar, grandes sacrifícios. Muito mais do que tudo que possa ser orgulho, que possa ser um modelo a ser seguido, que possa ser a persecução de gurus, de criar orgulhos espirituais, ou uma diferenciação de ser um melhor em relação àqueles que ainda não percebem. Muito pelo contrário, né? A espiritualidade verdadeira está pondo à prova cada um de nós, né? Exigindo de cada um de nós, e muitas vezes uma necessária resignação, uma necessária paciência consigo e com, né, o nosso entorno. E isso fica mais forte ainda no nosso processo quando você encontra isso dentro do seu ambiente familiar, onde os laços emocionais são fortes, né? São realmente, eles acontecem pela natureza moral da nossa existência. Quando existem laços emocionais fortes, vínculos morais de família, né, de descendência, de parentesco, de ligações, muitas vezes esses processos são mais complicados ainda, porque o subir espiritual, muitas vezes o nosso entorno, né, nada está ao ver dos nossos sentimentos acontecendo no mesmo ritmo, com a mesma vibração, ou até colaborando para que o nosso processo seja menos penoso, né? Então, isso, sim, é o grande desafio. E não adoecer espiritualmente é não se entregar a essas enormes diferenças, essas enormes dificuldades, né? E nesse encontro de si, né, as coisas começam realmente a acontecer. O caminho da verdadeira espiritualidade muitas vezes pode aparentar, né, ser um terreno árido, um deserto, algo que não dá necessariamente um sentimento de segurança, de prazer ou de satisfação, mas é uma transformação que para cada um de nós tem uma dimensão, uma extensão de si, e que para todos, sim, é um grande desafio. Óbvio que para alguns, o que parece impensável, né, ou inatingível, outros nadam de braçada, e vice-versa. Mas todos enfrentam esses mesmos desafios. Claro, aqui a gente fala do campo da consciência, da percepção. E tudo que eu digo aqui deve haver a consciência. O que é a consciência? É a clareza de todos esses processos de andamento, de autotransformação. Obviamente que quem está no campo, né, de ser ou se manter ou insistir na sua própria alienação, não vai participar disso, não vai estar comungando com isso. Agora, o que se nota também que dentro das grandes diferenças que sempre se falou do joio, do trigo, né, daqueles que não estão se escolhendo, aqueles que não se escolheram também estão num processo complicado de sofrimento em relação a si mesmo, mesmo que não tenham a consciência ou a busca dessa espiritualidade que eu falo aqui para vocês. Então, todos aqui, sim, né, enfrentam um desafio gigantesco, mas aqueles que se procuram autoiluminar, procuram, né, o seu caminho de iluminação, o seu caminho de crescimento, o seu caminho de transformação, estão
né, num estado que, sim, é diferenciado. Entretanto, deve, sim, ser sempre objeto da nossa melhor e maior lembrança a humildade, a paciência, a resignação, a compaixão, a empatia e, mais de tudo, né, principalmente para os empatas, porque os empatas têm um processo complexo de contato, né, com o mundo em termos da sua percepção e sensibilidade de energias, comportamentos e reações. Às vezes se fala dos empatas, ou se fala de ser empata, e parece até que é algo, um predicativo no absoluto, né, de uma qualidade diferenciada e, na verdade, no momento que se vive, é um grande desafio. Claro que o empata, né, falando da empatia em si, nesse processo de ser empata, de ter essa percepção, essa sensibilidade mais aguçada, né, ele pode aprender, ele aprende, né, com esse processo, mas nos dias que nós vivemos hoje, é um desafio gigantesco, né? Não chegamos a dizer que era preferível não ser empata, porque isso é um demérito sobre o nosso próprio crescimento, uma ingratidão com a nossa existência. Porém, eu digo a quem não é que é difícil, né, ou esse autoenfrentamento, é se lidar. Sentir a vida o tempo todo, né, o comportamento das pessoas, a forma que elas reagem, sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista emocional, é um desafio que merece, sim, grande, né, grande sacrifício e grande, né, consciência a ser desperta por aqueles que, né, vivem esse processo. E hoje, né, diante das energias, dos padrões vibracionais e da forma de se comportar, uma boa parte, talvez uma parte significativa daqueles que estão no processo de despertar tenham esse processo de serem, pela sua própria natureza, empatas, né, empatas por natureza, né, de acordo com o que eles já são por si só. Outra questão importante, né, é a mentalidade ou a mente em grupo, ou, né, a consciência de colmeia, que eu já falei para vocês, numa live que eu tive a oportunidade de gravar, aí há uma questão de pouco menos ou um pouco mais de 2 meses, e nós falamos da consciência de colmeia, ou a mentalidade de grupo, né, o pensamento em grupo, mentalidade de culto, ou alguma coisa que ocorre quando as pessoas pertencentes a um determinado grupo aceitam regras implícitas sobre como pensar, como se vestir, como agir e rejeitam quem não é da parte que não participa, né, desse grupo. Então, a espiritualidade, né, que pode se transformar numa doença, né, indica também um comportamento deste aspecto. Então, tem pessoas que, ao abraçar determinado caminho de autotransformação, ou até de construção de crenças, que isso é muito perigoso, né? Não sair de um campo da ignorância, de um campo da alienação, de um campo de falsas crenças, para construir outras, né? Outra coleção, outro acervo de crenças que a isolam, né, lhe colocam, né, de uma forma de pensar como se fosse a sua dispensação, a resposta da humanidade ou a resposta para a vida, né, lhe colocando de forma isolada ou com aquela crença de que o que ela pensa para si, o que ela adota para si, né, é o resultado de tudo no mundo e que todo o resto está num processo de atraso ou de perda. Então, há a necessidade também nós observarmos com bastante atenção, né, esse pensamento de grupo, essa consciência de colmeia, ou esse andar, né, em torno, né, dessas falsas ilusões
de autoexistência, que de fato não mostram que nenhum dos grupos tem as melhores razões, tem as melhores respostas e as melhores soluções. A melhor solução da vida não é se ligar a uma doutrina, uma filosofia específica, um dogma, e sim se ligar à sua percepção, à sua atitude e à percepção de cada gesto seu diante da sua existência, diante do mundo. É o que de fato faz você ser grande e se autotransformar. Outra questão interessante a se verificar nesse universo da possibilidade de se adoecer espiritualmente é o que a gente pode chamar de complexo dos eleitos, que é semelhante um pouco ao que eu acabei de dizer, né? É que, nesse sentido, aquele que se engana diante da espiritualidade se coloca como mais evoluído, poderoso, esclarecido, ou simplesmente melhor que os demais. Isso também envolve uma autovaidade, uma autoconstrução de uma crença falsa que tem a ver até, né, com as linhas do fanatismo. Então, muitos que ainda, né, procuram os caminhos da autoespiritualização se enganam por esses processos, em que existe, sim, né, aquela firme resolução de que eles têm a razão das coisas. E a razão das coisas, como eu volto, né, frisando nesse pequeno tempo que eu estou aqui com vocês, está na sua percepção da verdade, nas suas atitudes. Isso é a verdadeira religião da vida, é a verdadeira espiritualização. Vivenciar e perceber todos os nossos processos, saber que hoje nós aprendemos e também ensinamos, e devemos oferecer o nosso melhor para que seja um exemplo para os demais. Tudo isso, sim, são caminhos de iluminação e de possibilidade, né, de uma verdadeira espiritualidade sem adoecer nesse sentido, porque o adoecer da espiritualidade é o adoecer da alma, é adoecer a psique e, consequentemente, adoecer o físico. A possibilidade também de adoecer o físico, né? E diante de tudo que a gente já comentou com vocês aqui, também existe o tal, né, a bactéria, o vírus mortal, que diz que, né, para alguns se auto-intitulam como eu já sou. Eu já sou. Alguns se enganam entendendo que o seu fim de crescimento espiritual já chegou, que não tem mais nada a aprender, que o crescimento espiritual cessa, como, né, se nós, ou aqueles que praticam, né, essa atitude, né, do que já é, matassem a sua possibilidade do seu crescimento de alma, que é o que de fato acontece. Então, grupos também ainda se reúnem para se colocar nesse estado. Já é, já chegou no limite. E a espiritualidade é tão infinita quanto a vida. Se a nossa vida física não é ainda, né, não se perpetua dentro de uma ideia de um maior prolongamento, se não uma infinitude, a nossa existência energética, vibracional e de consciência, ela é infinita. Então, a espiritualidade não é uma coisa que tem tamanho, tem medida, ou tem grau, ou tem diplomação, primeiro, segundo grau, né? Uma universidade da espiritualidade que te diploma, depois você se torna mestre ou doutor, ou pós, né? Graduado ou pós-doutorado nas coisas do espírito, tudo isso, né, são referenciais humanos para a sua formação intelectual, mas a espiritualidade, ela é um infinito de aprender. E que não vem também do aspecto, né, de uma falsa crença recorrente de que a intelectualidade e o conhecimento significa ser alguém espiritualizado. Muito pelo contrário. Intelecto e espírito muitas vezes
pouco ou nada conversam. E muitas vezes a vaidade, a soberba intelectual, evita justamente o contato com a verdadeira espiritualidade, onde o ser pode se encontrar, né, em si. Voltar à intelectualidade dos livros e das academias, né, e das grandes bibliotecas não faz ninguém ascender aos grandes, né, campos da espiritualidade. Claro que aqui não tira o valor do conhecimento. O conhecimento, ele ajuda a, combatendo a ignorância, combatendo a rudeza de si, a angariar, buscar campos de autodesenvolvimento. Porém, o ser por si não pode se enganar que o acúmulo desse conhecimento é a sua trajetória na linha espiritual, que de fato não é. Conhecemos inúmeras escolas de grandeza gigantesca sob o ponto de vista de graus filosóficos, graus de formação, onde se o ser não trabalhar a sua espiritualidade, ele apenas vai pendurar condecorações do campo material sem a devida iluminação. E viver andando nessa vida, né, como um cabide de pendurocalhos existenciais que refletem tão quanto só a vaidade de que a pessoa entende que ascendeu a um patamar de conhecimento, de lógica, de existência aqui, mas não deixe de esquecer do seu espírito. Quantas escolas da espiritualidade ou do campo do crescimento esotérico e espiritual não guardam inúmeras almas que são verdadeiros fantasmas do apego, que lá tanto transitaram durante sua vida material e hoje não encontram luz? É sabido que em qualquer grupo, qualquer casa de formação, seja ela espírita ou espiritualista, pode abrigar sim no campo da quarta dimensão irmãos, seres que ali transitaram no campo da materialidade, dentro do seu próprio desenvolvimento, mas que ao deixar o plano da fisicalidade, se prenderam em quarta dimensão diante da falta da sua autoiluminação. Justamente por essa lista de vaidades, de desmandos e de enganos que eu disse hoje aqui um pouco com vocês, para esclarecer o que de fato é não adoecer no campo da espiritualidade. Viver essa vida diante de várias escolas de autoconhecimento, de crescimento, implica, sim, né, de ter a humildade de saber que toda centena de livros, de toda centena de estágios que nós passamos, sim, forma um campo de conhecimento, mas ele precisa ser iluminado pelas nossas atitudes, pelas nossas intenções e pelas nossas sinceras e honestas transformações de si, para que cada um possa, de fato, se iluminar para pertencer, né, à grande luz. Então, queridos e queridas ouvintes, eu estou aqui no meu minuto final com vocês. Quero deixar minha gratidão aqui para quem assistiu ao vivo, vi aqui o recado do pessoal me cumprimentando, eu sou muito grato aqui. O pessoal participa, manda os recados aqui, que dá para dar uma espiadinha no canto da tela aqui, né? Mas a gente sabe que o tempo é curto, não dá para interagir, mas mesmo assim eu deixo minha gratidão. Deixo minha gratidão também para o pessoal que vai ainda nos assistir aqui, né? Que o programa fica lá no portal do YouTube à disposição de quem, ao seu tempo, né? De acordo com a sua disposição, possa ver a gente aqui. Agradecer também a coordenação aí da TV Crom, a Cris de Pascoal, que, né, toda quarta-feira está com a gente aqui, permitindo que a gente grave esse programa e deixe aqui uma mensagem para que todos possam refletir na sua transformação e aproveitar
o seu crescimento aqui. Então, vou deixar meu abraço carinhoso a todos e um convite para na próxima quarta-feira estar junto com vocês aqui novamente, né, gravando mais um Acendendo Você, para, né, essa nossa jornada juntos, né, criando, né, esse mundo de luz e aí fazendo parte dele. Boa noite a todos e até lá.